7 meses, né? De 7 meses para 8, que a gente tinha parado a live da LPS e tínhamos voltado, né? O culto normal. Hoje nós estamos fazendo novamente a live, primeira live LPS 2021. Queria estar alegre por estar fazendo, mas também não estou triste. Mas seria muito melhor a gente ter podido continuar as nossas reuniões juntos. É tão importante estar perto dos irmãos, o tempo de comunhão, o tempo que nós passamos juntos, e tem sido um tempo precioso em Deus. Mas também precisamos louvar e agradecer a Deus pelo instrumento, né, que o Senhor tem nos dado, né, conseguir fazer a transmissão para que a palavra de Deus continue chegando ao coração de cada jovem e adolescente. E nós agradecemos a Deus por isso. E queria te convidar. Curte aí, dá um joinha, vai lá na setinha, compartilha esse link para abençoar outras pessoas. Amém? Posso contar com você? Não te ouvi, mas acredito que sim. Vamos orar para a gente poder louvar ao Senhor, adorá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, Deus. Te agradecemos por causa da tua bondade, por causa do teu amor, porque não tem faltado sobre as nossas vidas. Nós estamos convictos que nós estamos debaixo da sua mão poderosa, Deus, que tem nos guardado, nos livrado, que tem nos abençoado. Continua conosco. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe o nosso coração, recebe a nossa entrega nessa hora. Abençoa a palavra, prepara o nosso espírito para receber do teu alimento, Pai. Essa é a nossa oração. Nós te convidamos porque, apesar de querermos estar juntos, o Senhor é a razão de tudo isso. Queremos estar juntos para cultuar o Senhor. Queremos estar junto dos irmãos, mas o mais importante, nós já estamos junto do Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa essa noite, abençoa a vida dos meus irmãos. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus.
só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
Recebe o nosso louvor. Oh Deus, a nossa oração é para que, como a presença do Senhor se faz presente aqui no nosso meio, possa também estar presente agora, meu Deus, diante de cada um que nos ouve, que participa, que cultua o Senhor nessa hora. Oh Deus, que não seja apenas um assistir, mas que possam usufruir da Tua presença, Pai. Essa é a nossa oração. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Eu queria compartilhar hoje algo bem prático, simples, e queria compartilhar apenas um versículo com vocês. E eu vou tirar dele 2 aspectos. Tem que ter os aspectos. E eu queria falar capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Mas antes da gente falar desse versículo e tirar 2 coisas, eu queria trazer algumas coisas em relação à carta dos Romanos, né? E uma das coisas mais interessantes, talvez você que me ouve não sabia disso, mas alguns dizem que a carta de Romanos é o 5º evangelho. Como assim, pastor? Eu quero te explicar isso, e ao mesmo tempo que eu te explicar isso, você vai perceber quão maravilhoso é e quão poderoso é essa carta de Romanos. Eu já tenho 2 semanas que eu tenho lido Romanos novamente. Nós lemos Romanos mês passado no nosso jejum e oração. Foi o primeiro livro que nós lemos. É interessante porque os 4 evangelhos, irmãos, Marcos, Lucas, Mateus e João. Esqueci do Mateus e você não me ajudou, João. Eu ia falar. Podia ter falado, mano. Eu ia falar. E esses evangelhos, eles nos mostram Cristo antes da morte, né? E antes da ressurreição. A gente vai ver o evangelho, esses 4 evangelhos mostrando, né? Vamos dizer assim, Cristo encarnado aqui. Ou seja, ele mostra também o que é conhecido também, né? O Emanuel, que seria Deus conosco. Então, nos 4 evangelhos a gente vê Emanuel nele, Deus conosco, Deus presente ali através da vida de Jesus. Mas é interessante porque em Romanos já é o evangelho de Cristo ressurreto. Ele nos mostra não Deus conosco, como nos 4 evangelhos mostra. Ele nos mostra já algo diferente. Ele já mostra Deus em nós. E eu estou fazendo questão de trazer isso porque eu acho isso tão maravilhoso, porque ao mesmo tempo que os 4 evangelhos estavam mostrando Cristo operando aqui, agora Paulo escreve Romanos mostrando para nós, não, agora não é Cristo conosco, é Cristo em nós, é Deus em nós. Enquanto, como eu disse, o evangelho, né, os 4 evangelhos mostravam ali a encarnação, Romanos vai nos mostrar a ressurreição, a vida, né, a nossa vida após a ressurreição de Cristo. A encarnação, na encarnação Deus se revela em Cristo, mas na ressurreição Ele se revela em nós e torna um só conosco. O evangelho é que Deus se fez gente e veio habitar em nós. E não é apenas só isso, né? É Deus que se fez gente, que caminhou e cumpriu tudo aquilo que eu e você teremos que cumprir na lei, morreu, ressuscitou, enviou ainda o Espírito Santo para a nossa própria vida. Então é algo assim, tão simples, mas que, não sei se os irmãos percebem isso, mas é algo tão renovador, porque é essa vida, né? Ou seja, é a sua
própria natureza. Quando ele enviou a vida dele através do Espírito Santo, Marquinhos, ele estava liberando a própria vida dele, a própria divindade dele, né? Ou seja, Deus, ele compartilhou a sua vida divina comigo, com você e com você. E é algo que me chama muita atenção, porque se a gente parar para pensar, houve uma época onde Deus era só Deus, mas depois Deus, então, ele vira homem em Cristo Jesus. E depois, Deus, que já era Deus, ele vira homem, morre, ressuscita, e assim ele divinizou a humanidade. De que maneira? Ele colocou a humanidade como parte da sua divindade para a sua própria glória. De maneira que, sendo filho do homem, se tornou o filho de Deus. Da mesma maneira, eu e você, nós nos tornamos filhos de Deus através do novo nascimento. Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida. E o que eu queria, né, nessa apanhada do que trata bastante a carta de Romanos, que eu queria compartilhar com os irmãos, e essa minha introdução, é o quanto é maravilhoso quando a gente olha para toda essa obra. Nós estamos falando de um Deus do princípio, que tinha um plano, e que esse plano hoje é fazer eu e você um só com Ele. E graças a Jesus Cristo por isso. De nós, através de Jesus, termos tornados filhos de Deus, né? Através do novo nascimento, através de quando nós batizamos, porque nós já declaramos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu falei que ia ser bem objetivo e bem direto. Se a gente olhar, eu quero compartilhar o versículo 1, e o versículo 1, capítulo 1 de Romanos vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, o objetivo é mostrar que esse é o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, a respeito do qual ele se diz não envergonhar. E eu quero trazer rapidamente 2 aspectos, e assim, eu compartilhei isso no fly do jejum e da oração. É algo que eu tenho lembrado bastante no dia a dia, porque eu quero falar primeiramente de quem Paulo se apresenta a ser. Paulo, ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. E é interessante porque, se a gente for olhar o sentido da palavra servo ali no original, é a palavra doulos. E hoje a palavra doulo, literalmente, ela significa escravo. Ou seja, no sentido original, é alguém que foi aprisionado, que foi comprado e agora não tem mais vontade própria. Ferrou, hein, Marquinhos? Eu não tenho mais vontade própria. E vai além. Ele pertence a outro e está a serviço dele. Ou seja, quando Paulo diz: eu sou servo de Jesus Cristo, ele está dizendo: eu sou escravo. Eu não tenho mais vontade própria. Eu não vivo mais por mim. Eu estou aprisionado. E qual que é a minha prisão? Servi-lo. Eu sou escravo, eu sou servo de Jesus Cristo. E é algo que realmente tem que ser claro no nosso coração. Porque Paulo está deixando claro: eu deixei de ter as minhas vontades e hoje eu vivo da vontade que está no coração de Jesus. Então esse é um princípio que eu e você, nós precisamos ter ele cravado no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, que realmente nós somos servos de Cristo Jesus. Ou seja, minha vontade não pertence a mim, porque além de tudo, ele me comprou. Talvez o Marquinho, vou pegar o Marquinho era um escravo à venda. Eu fui lá e comprei ele.
E agora o Marquinhos continua não tendo vontade dele. Mas agora ele faz a minha vontade. Mas a Bíblia diz que nós também éramos escravos do mundo, do pecado. E ele foi lá e nos resgatou disso. E agora o que ele fez comigo e com você? Nós somos escravos, mas de Jesus. E como que isso vai acontecer? Como eu comecei dizendo, hoje o Espírito Santo está em nós. E ele nos leva a viver essa vida de servo. E é interessante que outra coisa que Paulo nos mostra. Paulo diz que ele também é apóstolo. É interessante porque a palavra apóstolo significa enviado ou representante, João. E quando a gente vai lá para a história, a gente percebe que a palavra apóstolo era muito usada na relação diplomática entre os países. Como que funcionava? O imperador ele não podia ficar indo em vários lugares. O que ele fazia? Eu sou o imperador Diego. Então eu preciso de ir lá na Bahia. Eu não posso ir lá. Então eu levantava o João como meu apóstolo. Então o João ia lá na Bahia. Chegando lá na Bahia, o que o João falasse era a mesma coisa que eu estivesse falando. Ou seja, o João era apóstolo do Diego, o mensageiro. Então tudo que o João falava era a mesma coisa do Diego ter falado. E é algo interessante, porque ele falava as mesmas coisas, o João teria que falar as mesmas coisas que o Diego falasse. Se alguém lá desrespeitasse o João, estava desrespeitando o Diego. Então, quando você apenas olha para a palavra de Deus e apenas vê, não, apóstolo é aquele que está lá em cima, que isso, que aquilo outro. Mas Paulo aqui está se apresentando como apóstolo, e o sentido do apostolado aqui é de que ele era um representante do próprio Deus. Oi, pode perguntar. Tô falando só. Isso entra também como aquele negócio da gente ser um corpo só em Cristo. Sim, também. Por isso que eu introduzi isso, porque é importante a gente primeiramente entender que Deus não está conosco, né? Deus Emmanuel, é Deus em nós, né? E é interessante quando a gente para pensar em relação a isso. Então, quando alguém desrespeitava, estava desrespeitando o Diego. João chegou lá na Bahia, alguém falou do Diego, ou falou do João, estava falando do Diego. É interessante a gente entender isso. Por quê? Eu quero fechar o meu raciocínio para você entender algo. Era com essa autoridade que Paulo se apresentou. Ele se apresentou como servo, como alguém que não tem vontade, mas ele se apresentou também o que ele iria fazer. O que ele era? Ele era nada mais, nada menos do que alguém enviado e alguém que representava Deus. E o que eu quero trazer para nós hoje? Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Deus habita em nós. E através desse habitar em nós, isso vai nos levar duas coisas importantes, que foi o que eu trouxe. Que nós somos servos do Senhor, servos de Jesus Cristo. Que nós estamos aqui para fazer a vontade, o desejo, aquilo que Ele anseia para cada um de nós. Mas Ele também deixou claro que eu e você, Marquinhos, nós somos o representante dele aqui. Então, quando as pessoas olhar para mim, para você, vai saber quem a gente representa. Da onde é a nossa origem, quem nós somos. E assim, é um versículo tão simples, mas que traz dois ensinamentos fantásticos para nós. Nós precisamos entender esse serviço nosso, que nós somos servos de Deus, mas também nós somos o representante de Deus aqui na terra. Por isso que nós somos chamados para o reino de Deus, né? O que eu queria rapidamente, como eu falei, compartilhar com os irmãos, uma palavra rápida,
era justamente isso. O que me chama a atenção de Romanos é mostrar esse Deus em nós. E a partir disso, Paulo começa já mostrando a direção. O Senhor está em mim? O Espírito está em mim? Então eu tenho algo muito claro. Eu sou servo de Cristo e apóstolo do Evangelho de Deus. Eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E entenda, nós somos aqueles que vai pregar o Evangelho ressurreto de Jesus Cristo. Amém? Queria falar alguma coisa, João? Não? Alguma coisa, Marquinhos? Já tinha até desligado? Amém, irmãos? Eu trouxe essa palavra rápida, direta, mas eu queria que você, nesse momento e no decorrer da sua noite, antes de você deitar, meditar nisso. Deus, quando Ele enviou Jesus, quando Jesus veio, se humilhou, se tornou homem, passou por tudo, morreu, ressuscitou, e enviou o Espírito Santo para habitar em mim e em você, Ele tinha um propósito, para que eu e você pudéssemos compreender que nós somos servos e representantes dele aqui na terra. Há uma responsabilidade na minha vida, na sua vida, né? E que eu e você, irmãos, possamos ter um entendimento claro, mas não só entendimento, ter a revelação do que é ser esse escravo. Porque muitas vezes você vai desejar fazer alguma coisa e aquilo não é da sua natureza, porque a natureza divina de Deus foi compartilhada em você. E você não faz porque você agora serve a essa natureza, a essa razão. Amém? Eu queria orar. Nós já vamos encerrar. Eu vou orar. Te agradeço por participar. Não esquece, dá o joinha. Se você foi abençoado, compartilhe esse link para que outro possa ser abençoado. Não somente o joinha, mas também se inscrever, porque esse período agora vai estar sempre sendo aqui, né? Sim. Então, Parabéns, youtuber. Tem que ser blogueirinho, calma lá. Tem que ativar as notificações também, para não Ativar perder as os próximos notificações cursos. e não perder. Se liga aí. Não pode dar mais A não. gente está estreando os cultos online. No domingo, os 2 cultos também serão online. Então, assim, curte, se inscreva, compartilha e ative a notificação do sininho para você ser abençoado. Amém, irmãos? Eu vou orar e nós vamos encerrar essa live adorando a Deus. E eu vou orar por nós como igreja, mas enquanto tivesse o louvor, eu queria que você orasse em relação a isso. Cristo em você. Qual a razão de você ser esse servo e esse representante dele aqui nessa terra? Pastor, por que dessa palavra? Porque eu entendo que hoje muitas pessoas carecem de conhecer esse Jesus. E eles vão conhecer através dos servos e dos apóstolos deles, que são eu, que é eu e vocês. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa live. Pai, em nome de Jesus, vivemos esse tempo de calamidade, esse tempo de tanta dificuldade. Mas eu acredito que em meio de lutas, de dificuldades, que é manifesto o teu poder, o teu favor e a tua graça. Mas para isso acontecer, Pai, nós precisamos entender quem nós somos no Senhor. Para que as pessoas conheçam e entendam a necessidade de manifestar a minha servidão e o nosso apostolado. Precisamos manifestar o Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, meu Deus, da humanidade. Tira, Deus, todo o pânico, todo o medo. Tira todo o desespero. Mas em nome de Jesus, Deus, estende a tua mão, sara a tua terra, sara o teu povo e manifesta teu poder e tua glória. Essa é a nossa oração, Pai. Te agradeço por essa live. Espero que o teu Espírito, Deus, possa ter tocado cada um que participa conosco nessa hora. Muito obrigado por essa noite. Nos dê uma noite de descanso, Deus.
e nos prepara para sermos alimentados e abençoados amanhã através dos 2 cultos, Pai. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Aleluia.